quem manja falar sobre isso. Eu não estou longe de ser um manjador dele, mas eu sou um curioso nessa parte. Curioso há mais tempo, né, como a gente costuma dizer. Sim, eu tendo a o que eu poderia dizer? Eu diria que eu tendo a pensar como tu. Em que sentido? São duas coisas separadas, sendo bem objetivo, né? Uma coisa é o reconhecimento de uma vulnerabilidade que eu falei e a necessidade de resistir a isso. Os binômios, vulnerabilidade e resistência que a Butler trabalha. Trazendo isso para o aspecto mais objetivo, é dizer, olha, evidente que nós temos um genocídio relacionado não apenas a gênero, mas a raça e assim por diante. Então, falando de feminicídio ou mesmo homofobia, tem um genocídio aí por trás. Então, o genocídio operado, aí é a grande pergunta, operado pelo poder cognitivo também, de maneira naturalizada e legitimada pelos poderes de Estado. Então, aí me parece que entra uma questão interessante, sendo bem didático, bem didático. E aí não sou eu a referência, tem um texto muito interessante, antigo já, 2004, já considerado antigo, vamos dizer assim. Um texto do Zaffaroni que diz que trabalha a questão do feminismo, ou dos feminismos, e a questão do sistema penal. E o Zaffaroni vai dizer o seguinte, algo bastante esquemático, mas de uma profundidade enorme. Ele diz o seguinte, olha, eu falei um pouco disso, qualquer movimento plural, um movimento que vai tentar reivindicar direitos de vulnerabilidade, não pode confundir vulnerabilidade com vitimização. Começa por aí. Vulnerabilidade é uma coisa, vitimização é outra. A vitimização leva exatamente a um brete, que é o brete do poder punitivo. Qual é o brete do poder punitivo? Qual é a armadilha dele? A gente sabe como ele opera, ou melhor, deveria saber. Se o movimento de emancipação, vamos pensar, vamos trabalhar com as categorias clássicas lá da esquerda, né, emancipação, né? Qualquer movimento emancipatório vai pensar em ser, antes de qualquer coisa, um movimento antidiscriminatório, vai buscar, de alguma maneira, reconhecimento e assim por diante, qualquer que seja a nossa discussão, a nossa dimensão de discussão sobre isso. Se ele vai ser radicalmente um movimento de antidiscriminatório, como que ele vai tomar mão, ou vai buscar para si o maior instrumento, o maior dispositivo discriminatório que existe, que é o poder punitivo. Para além de todo mais, é uma contradição lógica. Ou seja, eu me proponho antidiscriminatório o tempo inteiro. E de maneira justa e profundamente legítima. E assim deve ser, o tempo inteiro. Não raro, aí sim, se focalizar ou se canalizar essas demandas para exatamente dispositivos que são discriminatórios, é uma contradição dos termos. Por que eu quero dizer discriminatórios? Porque o poder punitivo trabalha de maneira seletiva. Trabalha de maneira seletiva, repressiva e estigmatizante. Ou seja, para encaixar esses dois movimentos, e aí eu estou trabalhando com a questão da criminalização, seja ela do feminicídio ou mesmo da homofobia, ninguém nega a quantidade absurda de mulheres que, pela condição de ser mulher, são mortas o dia e a noite, todo dia no Brasil. Isso é muito importante ser visto e reconhecido. Agora, de novo, como que isso é canalizado? É aquilo que eu falei. Qual é o tipo de reconhecimento da estrutura burocrática que isso demanda? A criminalização? Por que a gente acha que, de alguma maneira, esse tipo a tendência nossa é canalizar para o aspecto punitivo? Porque, eu falei antes, né, não foi à toa esse bando de viagem que eu fiz aqui. A canalização que a gente tem é de uma estrutura burocrática já viciada e já violenta por si mesmo. E é por isso que tu vai canalizar a partir dali. Não raro, no mundo inteiro, não estou falando do Brasil, no mundo inteiro, não raro os grandes movimentos, vamos chamar de feministas, ambientalistas, o que quiserem, a partir da década de 80, quando se fala da criminologia pós-crítica, vamos chamar assim, todos eles encaminharam para o viés da criminalização. Qual é o problema disso? Dois, no mínimo. Um que é esse aparato vamos pensar assim, de contradição lógica. Lançar mão de um elemento discriminatório para combater a discriminação. Você vai agravá-la. É o ponto. Vai agravá-la. Segundo, não raro serve de alento e subterfúgio, não raro, ou como algum tipo de moeda de troca para uma certa docilização de uma série de movimentos que se satisfaz ou poderá se satisfazer com demandas como essa, como se simbolicamente pudesse dar algum resultado.
E, de novo, aí entra na questão do poder simbólico do direito penal. Qualquer direito penal simbólico é direito penal terrorista, porque trabalha com uma hipótese que vai sempre ser a ideia do medo. Então, qualquer tipo de direito penal simbólico é um direito penal baseado num afeto político, que é o medo. O afeto político do medo é um afeto político de terror, que vai sempre buscar aquilo que é o simbólico, ou seja, aquilo que não existe, mas que é potencialmente objeto de perigo. Essa é a característica de uma estrutura terrorista. Então não se pode permitir no Estado que se faça isso é evidente. Mas, entende onde eu quero chegar? Me parece extremamente importante fazer valer esse tipo de constatação, qualquer que ela seja relacionada à homofobia ou mesmo ao feminicídio, evidente, isso é algo radicalmente importante, mas para ser reconhecido da maneira, na minha opinião, adequada, ou reconhecido no sentido mais profundo da palavra, e não canalizar para instrumentos que vão neutralizar esse tipo de demanda. Ou seja, faz isso para não resolver. Lembra que a primeira palavra que eu usei aqui quando eu comecei a conversar com vocês, existe uma enorme quantidade de forças para que as coisas continuem como estão. Uma delas é essa. Pegar um turbilhão de demanda, um turbilhão de coisa potente como é, ou como são os movimentos plurais, e canalizá-los pela demanda da burocracia estatal, pela demanda punitiva. Olha que maravilha. Melhor, maravilha para manter as coisas como estão. Sem dúvida. Isso me parece, pelo menos eu não consigo, na minha visão um pouco mais ganha, parece é muito preocupante, porque até o Saulo escreveu um texto uns 2 anos atrás. O Saulo, né? Quem é que está falando? O Saulo tem um texto indo no sentido que seria válido, né? Então... Não, é muito bom ouvir essa dimensão. O Saulo foi meu professor, meu orientador, mestrado. Porra, costumo dizer, né? Eu sei de tecnologia um pouquinho, eu tenho grande parte é ele. Não tem nem problema em dizer isso. Mas nesses pontos a gente não se dá as mãos. Porque eu não vou acreditar no sistema penal do início ao fim. Sou abolicionista, cara. Não vai ter como. Não vai ter como engolir que o sistema penal vai de uma maneira muito objetiva, vai passar a operar de maneira racional, de maneira igualitária, e que não seja preconceituosa. Não, porque não é assim. Ela foi feita, o sistema penal foi feito para ser assim, como a gente conversou, né? Repressivo, estigmatizante e desigual. Então, me parece que não há como fugir desse paradoxo. O desafio, para encerrar, na minha opinião, parece encontrar, e os movimentos são ricos por causa disso, porque eles vão sempre encontrar e devem sempre encontrar alternativas, meios outros que não sejam o reconhecimento puro e simples através da burocracia estatal. E a melhor das burocracias é a burocracia penal. Isso me parece algo bastante importante de se refletir. Ok, obrigada, Admir.